Mas diga aí, na sua visão, Mariana, o que aconteceu em 2022? Acho que teve um ano muito complexo, não só pela questão do default, mas pela questão econômica do país, eleitoral. Mas especificamente do default, a gente teve essa confusão, né? Até por conta do atraso de todo o Congresso e até da sanção presidencial. Como as empresas se comportaram nesse ano de 2022? A sanção do presidente aconteceu 5 de janeiro, se eu não me engano, de 2022. Então, até o ano passado, até 2021, nós tínhamos ali a cobrança do default através de uma emenda constitucional e foi necessário ali passar por uma aprovação no Congresso e a sanção do presidente para uma lei complementar. E como, de fato, a sanção saiu já durante o ano de 2022, 5 dias depois do início do ano, muita divergência de informação, entendimento, né? Trouxe muita insegurança para as empresas. Então, qual que era a leitura, o que as empresas ali, principalmente no início de janeiro, tinham sobre isso? Não é necessário fazer o pagamento do default em janeiro, fevereiro e março, ele seria necessário ali para muitas empresas, muitos estados se colocaram a partir de abril por conta da noventena, ali, os 90 dias de carência, vamos dizer assim, que estaria isento a cobrança do imposto. Mas para dificultar a nossa vida na área fiscal não é nada fácil. Mais um entendimento aí veio em pauta que seria, então, a cobrança somente em 2023 e não durante o ano de 2022 todo. Isso porque refere-se ali a uma anterioridade legal. Então, somente em 2023, algumas empresas ali, assessoradas, né, pelas áreas jurídicas, estavam entendendo que dessa forma que deveria acontecer com o default. Mas a gente teve... Vou contar um pouquinho como que foi a nossa trajetória nesse início de ano lá no Bancout. A gente teve muitas empresas de médio porte nos acionando, questionando como que ficava essa questão, pago, não sei como lidar com isso. E o que a gente percebeu no mercado foi que as grandes empresas, os grandes marketplaces, continuaram fazendo esse pagamento e os que optaram por não fazer precisaram entrar com mandado de segurança. Então, não era simplesmente parar de pagar o imposto, porque parar de pagar o imposto ocasionaria ali uma barreira no limite fiscal, então a mercadoria ficaria barrada quando saísse, fosse de um estado para o outro. Poderia ocorrer ali autuações, multas, juros, então não é simplesmente parar de pagar o imposto. E aí, com isso, as empresas começaram a perceber que não era tão fácil, né, fazer ali uma possível parada do pagamento do tributo e que era melhor se resguardar e entrar com mandado de segurança para cada estado, caso a empresa entendesse que não era necessário o pagamento do default ou pelos 90 dias ou pelo ano todo. Não, legal. Acho que até complementando sua colocação aí, que é muito boa, acho que a gente teve alguns aspectos também que, fora o legal tributário, né, que eu acho que há essas divergências de entendimento, né, entre anterioridade nonagesimal, anual, né, o que é justo, né, acho que todo contribuinte tem o direito de questionar ali o que de fato faz mais sentido e no entendimento dele o que de fato é legal, mas acho que aliado a isso, acho que veio a parte econômica, né, da coisa, porque o varejo, e não é de agora, acho que desde o meio do ano passado, vem passando por uma crise, né, uma queda, principalmente se a gente vê os valores das ações dos varejistas na bolsa caíram. Então, assim, isso acabou virando também uma oportunidade de uma redução do seu custo operacional, da sua despesa ali direta Exato. Com o produto. Venda do e-commerce hoje é a linha mais relevante, a que mais cresce no varejo, sem sombra de dúvida. E, assim, acho que o questionamento legal também se aliou a essa questão financeira de você conseguir aumentar um pouquinho que seja ali a sua margem em relação ao produto. Seria uma brecha, né, para muitas empresas. Seria uma brecha para a empresa conseguir ali reter esse caixa e aumentar o fluxo de caixa. Uma oportunidade ali que algumas viram e aí assumir o risco, né? Exatamente. E esse foi o principal argumento do fisco até, né? Porque não seria uma competição justa. Porque o varejista presencial ainda estaria pagando a alíquota cheia e aquele varejista online, se ele fizer uma venda interestadual, ele teoricamente estaria pagando menos ICMS, o que, assim, de uma maneira até, vendo pela própria Constituição, não teria uma isonomia de tributação, que também não é legal. Então, assim, esse foi um dos principais dilemas e, de certa forma, se deu uma primeira, vamos dizer assim, apaziguada na situação,
quando o ministro Alexandre de Moraes, lá em meados de abril, acho que final de abril, começo de março, não me falha a memória, ele não difere ali as ações que pediam a prorrogação, né, a aplicação do DIFAL em 2023 e traz a causa ali para o plenário. Então, ele, de certa forma, falou, pessoal, tem que continuar pagando conforme a orientação dos estados. Aqueles contribuintes que querem questionar alguma coisa devem procurar o judiciário, é o caminho legal, eu acho que isso é um ponto que a gente sempre falou aqui, né? Sim. Não vá sozinho, não deixe de pagar sozinho, porque isso talvez o tiro saia pela culatra, procure assessoria jurídica e vá através do meio do judiciário, via depósito judicial, via, enfim, liminar, aí tem alguns instrumentos que podem ser feitos. Então, 2022 foi um ano turbulento, no qual a gente ficou meio perdido até, né? Acho que as empresas ficaram meio perdidas de pagar, não pagar, e acho que até como você falou, a gente teve uma visão mais, vamos dizer assim, conservadora das grandes empresas, em regra, e talvez do pequeno e médio negócio uma visão mais agressiva, até por conta ali desse ponto econômico financeiro, no qual tributos são muito caros no Brasil, enfim, que precisa ficar chovendo aqui no molhado, e acho que por conta disso deu toda essa confusão, mas agora 2023, desculpa, não tem muito mais o que fazer. E ainda em 2022, as ações estão correndo, né? Estão correndo no Supremo, exatamente. Então, a gente não tem ainda muito uma definição, porque as ações que estão correndo ainda, né, estão sendo votadas, elas vão decidir ali se o DIFAL ele vai ser retroativo a 2022, se de fato ele só vai voltar a valer, vamos usar aqui o nome do nosso tema hoje, ele só volta em 2023, e isso é muito sensível, né? Porque imagina uma empresa que assumiu o risco, que decidiu parar de pagar o DIFAL, quando o martelo for batido, quando essa decisão for tomada e de repente ter que retroagir todo o pagamento de 2022, né? Então ela precisa estar preparada para isso. Em contrapartida, e as empresas que fizeram o recolhimento em 2022, e se porventura tiver uma decisão aí que nós não sabemos ainda, que somente em 2023 de fato essa cobrança era devida. E principalmente aí um ponto importante que a gente precisa falar é a arrecadação dos estados, né? Então isso tem um impacto aí para todo o país, é um ponto bastante importante e sensível, que não terminou, o ano está acabando, mas ainda está em votação essas ações, e a gente está acompanhando aqui, sempre ligado e passando as informações aí em primeira mão para os nossos clientes.